aqui na cidade de Redding, no Redlands. Uma pessoa me perguntou assim: vocês estão indo a Redlands? Redlands, em Califórnia, está cerca de Loma Linda, mas nós estamos em Redding, que está cerca de Oregon. Estamos aqui ao norte de Califórnia, 2 horas e meia ao norte, depois de Sacramento, que é a capital de Califórnia, cerca de Oregon. Quantas horas de Oregon? 2 horas de Oregon. Assim que estamos ao norte e está um clima hermoso aqui em este lugar. Ayer salimos a caminhar, caiu um pouco de chuva, pero os pajaritos haciendo muita alegria, havia gansos, patos, não? É um lugar hermoso, um paraíso. Estamos em um paraíso em este lugar, puras flores, todo verde. Assim que estamos muito encantados de estar aqui. Também queremos aqui agradecer a hospitalidade de meu irmão David e a irmã Alejandra de la Cadena por dar-nos aqui uma recepção fenomenal. Temos aqui um quarto especial, comida especial, comemos rico ayer, hoje à manhã, assim que estamos muito agradecidos, irmãos. E também é um gosto saludar os irmãos aqui desta área que vêm estar conosco este dia sábado, e vamos ter toda uma programação ao longo do dia. E queremos também dizer, irmãos, que estamos muito contentos porque estão conectados com nós e mirando este material, irmãos, de muitos lugares, desde Sudamérica, e sempre hablo de Peru, de Argentina, pero quase não hablo de Brasil, porque Brasil falamos português, pero sim, há vários irmãos hispanos em Brasil que nos estão acompanhando, assim que damos um saludo também a nossos irmãos que estão em Brasil. E estamos já, irmãos, esta semana fazendo muitos planos allá em Brasil para a agricultura e a construção de nossa escola Madison, que queremos começar allá. Pero mais adelante, quem sabe à tarde, vamos falar um pouquinho disso, porque o dia miércoles eu recebi de minha esposa, porque está em Brasil agora com meus filhos, e o primo de minha esposa hizo um vídeo com um drone. Allá desde arriba, quedou muito bonito, e o miércoles, a la reunião de los puestos de avançada, eu passei rapidito o vídeo aí, quedou hermoso, e se pode ver a terra ao lado, adelante, a calle, e se vê que há muito barro, porque há muita chuva aí agora, e está bem embarrado, e se vê com o drone todos os detalhes, não? Os cocos, plantamos os pés de pitaia aí em Brasil, e assim que à tarde talvez vamos falar um pouquinho mais disto. Pero também queremos dizer de nossa alegria, irmãos, de estar recebendo o mensagem de vários outros lugares, incluso de irmãos que querem apoiar financeiramente esta obra. Estamos muito felizes porque há muitos irmãos que estão entrando em contato com nós, pero de uma maneira especial, eu quisiera dar um saludo a todos os pastores. Há vários pastores que estão fazendo contato com nós e fazendo referência, porque a obra não está predicando esta preparação para o tempo del fim, aunque já vemos todas as señales em ordem, não? A guerra, a hambruna, a economia, a violência, a depravação, todo. Pero muitos pastores sim estão despertando, estão fazendo contato com nós. Queremos dar um saludo a todos os colegas e dizer que aqui estamos para servir, somos apenas servos do Senhor, não melhores que nadie, não sabemos mais que nadie, pero o Espírito Santo sim sabe todo e nos vai guiar como um corpo unido. Assim que Deus nos bendiga a todos. Também, meus irmãos, o irmão Benedito já mencionou, hoje à tarde temos um fórum especial. Às 3 da tarde vamos estar os líderes aqui locais de Missão Final, quando digo local, aqui em Califórnia, porque também temos irmãos em El Salvador. Aí está o irmão Juan Carlos, que também desde o início está nos apoiando. Temos aí em Brasil uma equipe de irmãos que estamos unidos, do Dr. Kemuel, do Dr. Bento, há vários outros também que estão unidos com nós, pero aqui temos de maneira presencial. Aqui estamos reunidos desde ayer, fazendo os planos para a compra da terra. Estamos, irmãos, em um momento muito especial, porque acabamos de organizar o ministério. Começamos colocando o nome escola, pero oficialmente está a Escola Madison, né? Missão Final do Pacífico, pero estamos agora fazendo um pequeno cambio na palavra e colocando Ministério
Ministério Missão Final. Ministério Madison Missão Final. ¿Por quê? Porque esta palavra escola para o governo é uma palavra um pouco negativa, o termo técnico, porque nos vão buscar a saber quem são os maestros e se tem diploma e todo isto, e não é isto que queremos. Nós não somos uma escola para o mundo, somos uma escola que Deus quer para preparar obreiros, assim que isso não é tanto para o mundo e não queremos meter-nos com as autoridades legais do governo, sim, então colocamos a palavra ministério que nos coloca mais em el âmbito religioso, não? Que é o que somos, um ministério. Assim que, pero a la tarde vamos estar falando mais sobre isto, porque aqui estamos os líderes, não? Sus servidores, estamos aqui com o hermano Marcelo, com o hermano Davi, que é o tesoreiro. Aqui está também, mis hermanos, el hermano Davi, estamos em sua casa, é o tesoreiro aqui do novo projeto que temos. E também temos vários outros hermanos. À tarde vamos estar falando mais, então, hermanos, em este fórum, sobre a diferença de uma escola Madison a um puesto de avançada. Los invitamos a todos de 3 da tarde adelante para que podamos estar reunidos. Bueno, em este momento temos então o momento mais importante de todos, é quando vamos abrir a palavra do Senhor. Já por um par de semanas, hermanos, estamos estudando sobre a obra de Elias. E miramos Mateus 11, miramos Marcos 6, e miramos Malaquias 3, Malaquias 4, e já estudamos 1 de Reis, capítulo 17, capítulo 18. Portanto, hermanos, agora vamos entrando à parte mais importante, porque, meus hermanos, al entender a obra de Elias, o Senhor Jesus foi muito categórico que Juan el Bautista vino em el espírito e em el poder de Elias. Mateus capítulo 11. E a la vez, hermanos, esta profecia que se cumpriu através do Novo Testamento em Juan el Bautista, tem uma outra aplicação para o tempo del fim. Por isso o livro de Malaquias termina com as palavras que o Senhor, antes de que venga o grande dia, tremendo, o dia terrível de Jeová, Ele promete enviar Elias outra vez. Já estudamos isto. Pero hoy, hermanos, entramos en la área de la preparación, de la purificación del tercer Elías. Entonces, así como el primer Elías, el tisbita, hizo una obra poderosa en medio a la apostasía, al tiempo de Acab, el rey que era esposo de Jezabel. También, hermanos, Juan el Bautista hizo una obra poderosa en tiempo de apostasía al Nuevo Testamento y preparando así el camino para la venida del Rey, del Mesías, que iba a venir como un cordero para ser inmolado. Pero ahora, mis hermanos, hay una obra mayor todavía que aquella que fue realizada al tiempo de Acab, outra que foi realizada al tiempo del rei Herodes. Ahora hay una obra, mis hermanos, que cierra para sempre a história e a existência de los impíos, del pecado, del mundo, de Babilônia e também de Satanás e seus ángeles caídos. Portanto, hermanos, a obra que está delante de nós é uma obra que está intocada. É uma obra, mis hermanos, que sequer temos ideia de lo que Deus vai fazer agora. Portanto, mis hermanos, qualquer esforço humano agora é ineficaz, porque nós somos muito limitados e, portanto, não temos ideia de como o Senhor vai concluir sua obra com um poderoso movimento, porque quando vemos que a igreja hoje, hermanos, está roncando, não dormida, está roncando, e quando falamos de um poderoso movimento, diz que tremenda mentira, onde está todo isto? Pero não, mis hermanos, está profetizado em el livro de Apocalipse que a terra será iluminada com a glória de este quarto ángel. Assim que há uma obra que se há de efetuar em esse tempo del fim. Por isso, mis hermanos, em este momento, começamos um temário muito delicado para estudarmos. E eu sinto, hermanos, de que agora devemos orar como nunca para que Deus nos dê, como diz o livro de 2 de Timoteo, vamos abrir a palavra. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, hermanos, porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, sino de
poder, ¿de qué más? De amor, ¿y qué más? Y de dominio propio. No tenemos nada de esto ahora, nada. El ser humano estamos destituidos de poder, de amor, de dominio propio. Estamos al fondo del pozo, mis hermanos, en el sentido de estarmos destituidos de dominio propio. Tenemos que pedir el fruto del Espíritu, porque Dios nos quiere dar este poder, este amor verdadero y este dominio propio. Por eso que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, lo que menciona San Pablo, dice así, mis hermanos, el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia o templanza o dominio propio, también hay una traducción, es la misma palabra, templanza o temperancia o dominio propio es lo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo en este momento va a hacer una obra tremenda. Pero yo tengo un libro aquí, mis hermanos. Este libro, bueno, tengo una biblioteca aquí, ¿no? Siempre tengo que cargar aquí los libros. Pero aquí tengo un librito, hermanos, que dice así, este libro es Eventos de los Últimos Días. Este libro dice así, mis hermanos, a la página 208, Eventos de los Últimos Días. Únicamente se les dará luz a las almas que la están buscando fervientemente la luz. Não se dará luz àqueles que estão aguados, apagados, que vêm à igreja de turista, que nem sequer nunca abriram um livro do Espírito de profecia, não têm tempo de orar, não se preocupam com a obra do Senhor, com a salvação das almas. A esto não se lhes dará nada, porque não estão buscando. Por isso, irmãos, que agora disse, unicamente se lhes dará luz a las almas que estão buscando fervientemente a luz e que aceitam com alegria, não a regañadientes, com alegria, todo raio de iluminação divina procedente de sua santa palavra. Quando recebemos a palavra assim, quantos querem vir hoje à obra missioneira? Nadie. Quantos estão dispostos a renunciar à carne, a los alimentos de origem animal e entrar ao plano divino de reforma? Nadie. Quantos estão dispostos a renunciar ao queso, ao açúcar refinado? Hermanos, hoje estamos mirando um adventismo caído, apagado, começando com os mesmos pastores que estão dando mau exemplo. Por isso disse que solamente a luz vai vir. Aqueles que quando recebem a luz, la recebem como? Com alegria. Glória a Deus que agora posso vencer mis enfermidades, mis inflamações, vou viver sano, agora vou agradar ao Senhor. Quantos queremos ir ao campo? Quantos queremos apoiar a abrir os puestos de avançado ou a escola Madison? Um grupito por aqui, outro allá. A maioria não quer hacer nada. Queridos hermanos, aqui disse, es mediante estas almas que recebem com alegria, que estão buscando fervientemente a luz, es mediante essas almas que Deus revelará su luz. Revelará essa luz e poder que iluminará toda a terra com sua glória. Uau, que tremendo, hein? Isso é tremendo. Portanto, meus irmãos, há um grupo aqui que está descalificado. Eu não trago toda a biblioteca aqui, porque quando vengo de avião não posso trazer muita coisa. Para o livro Testemunhos para os Ministros, se você vai à página 112, hasta a página 114, e lê esses textos, Testemunhos para os Ministros, uno queda maravilhado. Estamos, meus irmãos, entrando em um momento solene. O livro de Apocalipse diz assim, ao capítulo 6, versículo 17. Apocalipse é uma pergunta que queda em el aire, hermanos, e aunque não conteste o capítulo 6, a resposta pelo capítulo 7 contesta. Apocalipse 6, 17 diz assim, porque el gran dia de la ira del Cordero, de su ira, dice ahí, ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta, hermanos? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por tanto, mis hermanos, en esta hora, para preparar un tercer Elías, Dios tiene que hacer, hermanos, una obra poderosa, porque nosotros estamos despreparados, empezando por mi propia persona. ¿Quién podrá estar parado al día de la ira de la venida del Cordero? Graças a Deus, o capítulo 7 menciona de um grupo, hermanos. Um grupo de siervos, de obreiros, que se vão levantar a la 11ª hora.
Aquella generación que está pasando, hermanos, no hizo la obra. Como mencionado varias veces, un día encontré un anciano que yo iba a predicar, estaba esperando para predicar y el anciano dijo: hermanos, vamos a cantar con alegría un canto para recibir los niños porque ellos van a terminar la obra del Señor. Y yo casi me paré y grité: cobarde, porque usted no llama a la iglesia para que terminemos la obra ahora, no poner al hombro de los niños. Ahora debemos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dame este fervor, amor por las almas, amor por tu obra. Yo quiero servirte. Y Dios nos va a levantar como Elías para el tiempo del fin. ¿Decimos amén? Amén, amén, hermanos. Amén. Por eso la palabra de Dios, para contestar esta pregunta, tiene muchos textos. Yo no tengo tiempo de leer todos, pero déjame leer algunos, por decir el Salmo 15. Es un salmo que tal vez ni es muy conocido. En el libro de Salmos, es un hinario este libro, ¿no?, del Antiguo Testamento, dice: Jehová, ¿quién? Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en Armoed, tu santo monte? ¿Quién morará con Dios? Es la misma pregunta de Apocalipsis. Y el versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cujos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio en usura, nem contra el inocente admitió cohecho, el que hace esas cosas no resbalará jamás. ¿Quién sentará con Dios en su trono? ¿Quién habitará en el reino de los cielos? El que es puro. Y esto lo que dice Apocalipsis 7 son los 144,000. Apocalipsis 14 dice que no tiene mancha ni arruga. Por eso, hermanos, el profeta Isaías, un profeta mesiánico, al capítulo 33, él tiene la misma pregunta, hermanos, y él da algunas características. Capítulo 33 de Isaías, él da algunas características. Versículo 14 dice: los pecadores, 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahora viene la pregunta: ¿quién de nosotros morará con qué, hermanos? Con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Cómo se le compara la presencia de Dios? Como un fuego. Por eso, hermanos, que la preparación del tercer Elías involucra fuego para la purificación de este grupo especial. Y dice, hermanos, el versículo 15, Isaías 33:15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ese habitará, versículo 16, en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán el rey en su hermosura, verán la tierra que está de lejos. ¿Quiénes son? Los 144,000. Yo pudiera ir leyendo más versículos, pero déjame explicar algo, mi hermano y mi hermana. En este momento, Dios va a hacer algo que nunca hizo antes. Porque en la Biblia encontramos que Dios sí ha tenido alguno que otro por ahí que logró éxito. Por decir, ¿qué pecado usted encuentra en Daniel? Ninguno. ¿Qué pecado usted encuentra en Juan el Bautista, a no ser esta pequeña duda que nació en su corazón, que yo prediqué hace 2 semanas, porque él mandó emisarios allá con Jesús a preguntar si él mismo era el Mesías o si debía
esperar outro, porque Satanás allá lo estava golpeando duro a la cárcel, al poço, aí ele era acostumbrado a las montanhas, a la natureza, e agora estava encerrado aí por semana ou meses, não sabemos quanto tempo quedou, e aí Satanás o assaltava, e ele escutava que Jesus estava a menos de 1 quilômetro e não venia a visitá-lo, escutava que Jesus tampouco não levantava um exército, não dominava os romanos, e isto todo venia a la cabeça dele como uma dúvida, e ele mandou a perguntar: eres tu mesmo? Eu já prediquei disto, pero Jesus mandou a los emissários sentarem aí, os mensageiros de Juan, miren lo que hago. E todo o dia estou curando, sanando, predicando, e depois da tarde diga a ele todo o que vocês miraram, pero diga algo mais: bienaventurado el que não encontre en el Hijo del Hombre tropiezo. Dura la reprensión a Juan, pero esto le cayó al corazón de Juan. Así que não encontramos pecado en él. Assim que Jesus tuvo, hermanos, um José allá em Egipto, um Daniel allá em Babilônia, um Juan el Bautista. Pero a la hora de la reta final, Jesus não vai ter 1, 2, 3, vai ter 144,000. E o Senhor coloca sua mão, hermanos, por este grupo que Ele vai levantar a la reta final, 144,000 homens sinceros. Lo mismo passou, mis hermanos, al tiempo del profeta Elías. Quando nós outros miramos 2 de Reis, capítulo 18, diz assim, mis hermanos, de que aquele tempo, mis hermanos, era um tempo de apostasia, um tempo de rebelião, um tempo quando o pueblo, mis hermanos, estava em apostasia. Pero el Senhor, mis hermanos, menciona aqui em 1 de Reis, capítulo 18, que, mis hermanos, el versículo, capítulo 19, hablé capítulo 18, capítulo 19, versículo 18. Dice assim: e eu harei que quede em Israel 7,000, cujas rodillas não se doblaram ante Baal e cujas bocas não lo besaram. Portanto, hermanos, o Senhor está, como em el tempo de Elías, para levantar um pueblo, um grupo especial, um remanente, que não vá a besar a Baal. Isto é importante porque estamos agora, hermanos, em um momento quando termina, não sabemos o dia nem a hora, pero termina o juízo de los muertos. E a la vez que termine o juízo de los muertos, empieza ¿qué? El juicio de los vivos. Pero aí há um problema, porque o muerto está sellado, o muerto não pode levantar e dizer: não, eu me arrepiento que não leí a Bíblia, não fui à igreja e agora quero cambiar. O muerto não pode fazer esta decisão, já está sellado, suas obras já lo condenam ou lo salvam. Por isso o Senhor Jesus disse em Apocalipse 22, o versículo 11, el justo sigue justo, el imundo sigue imundo. O versículo 12 diz: vengo pronto para dar mi galardón a cada uno conforme sus obras. Quer dizer que os mortos já decidiram: el que é santo, pues sigue santo; el que é imundo, sigue imundo. Um está perdido e outro está salvado. Já não há cambio. Pero há um problema com os vivos, porque os vivos podem arrepentir-se. Porque que tal que hoje estou aqui predicando e amanhã digo assim: não, já estou aburrido disto de Bíblia, de igreja, eu vou desfrutar o mundo. Pues eu tenho esta liberdade. Deus não me vai a poner um ángel, não, você tem que predicar. Não, Deus me ha dado o livre arbítrio. E eu me aborri da igreja, me aborri da Bíblia, me aborri das coisas espirituais, agora vou ao mundo, como um filho pródigo. Me vou a la fiesta del mundo. Pero de la mesma maneira, também um mundano pode arrepentir-se. Então, como vai ser este juízo? Porque em vida uno pode todavía cambiar. Então, mis hermanos, o que passa é que Deus vai fazer algo agora. E é diferente de lo que passou com os demás, que vão à sepultura, já não há câmbio. É que Deus agora tem que sellar os vivos, e eles têm que estar, hermanos, em um estado tão declarado que o universo diga: este é um impío e não vai cambiar, ou este é um santo tão santo que já não vai cambiar. E de aí que vamos ser sellados em vida. Por isso disse a irmã Juay, aqui tenho o evento de los últimos dias, disse que o sello divino é um afiançamento a la verdade. O que significa esta palavra afiançamento? Não se pode mover. Que já não se pode mover. Já está decidido, esse está sellado em vida. Pero de la mesma maneira,
como Deus põe um sello em los vivos, também Satanás põe uma marca em los vivos. Por isso vem o exame. E qual é o exame? É o decreto dominical. A lei dominical nos aparta. E aí vem a prova. Então, meus irmãos, em isto, nós vamos, cada qual decidir a vida eterna ou com Cristo ou a perdição eterna com Satanás. Então, meus irmãos, em este momento, a palavra de Deus menciona que o terceiro Elías tem que fazer uma obra igual ao del primeiro Elías e também com características del segundo Elías. Eu tenho um livro aqui, este livro é o livro Profetas e Reis. Há um capítulo aqui, hermanos, que é o capítulo 11 sobre o Monte Carmelo. Diz assim: estando delante de Acab, Elías exigiu que todo Israel fosse congregado para presenciar seu encontro com os profetas de Baal e Astarte, que é Acera, não? É a mesma, já expliquei isto há um par de semanas. A todo Israel em el Monte Carmelo e los 450 profetas de Baal e los 400 profetas de los bosques que comem em la mesa de Jezabel. Não falei muito sobre isto, pero a Bíblia lo menciona, hermanos, quando Abdias, abra a Bíblia comigo em 1 de Reis, quando Abdias encontrou o profeta Elias, ele mencionou isto de lo que acabo de ler aqui a Profetas e Reis. Ele disse assim, hermanos, al capítulo 18, disse: vive Jeová, tu Deus, versículo 10, 18, 10, vive Jeová, tu Deus, que não ha habido nação, nem reino adonde mi Senhor, Acab, não haja enviado a buscar-te, e todos han respondido, não está aqui, e a reinos e a nações ele ha hecho jurar que não te han achado. E agora tu dizes, vê, e di a tu amo, aqui está Elias, acontecerá que luego que eu me haya ido, el Espírito de Jeová te llevará a donde eu não sepa, e al venir eu a dar a las nuevas, e Acab, e al não achar-te, ele me matará, e a tu siervo teme a Jeová desde sua juventude. Versículo 13, não ha sido dicho a mi Senhor lo que hice quando Jezabel matava a los profetas, que escondi a 100 varones de los profetas de Jeová, de 50 em 50, e los mantuvo com pão e água. Hermanos, aqui há uma obra tremenda. A la luz de la experiencia del primer Elías, se deve realizar uma obra similar ao tempo del fin. Porque esta Jezabel, la amante ou la esposa ou la prostituta ou ramera, que era a esposa de Acab, ella estava, hermanos, com o plano de destruir a religião verdadeira, matando os profetas del Senhor. Pero aparece aqui uma obra de proteção. Deus usou este Abdias, que trabalhava para Acab, para proteger a los siervos del Senhor. E de la mesma maneira, hermanos, Deus também, ao tempo del fim, levanta um plano para proteger ou preparar estes obreiros para a 11ª hora. Por isso, hoje à tarde, vamos estar reunidos aqui falando sobre a importância de levantar uma escola Madison, para treinar obreiros, para preparar obreiros. Pero a la luz de la experiencia de Elías y Juan el Bautista, es un lugar humilde, es un lugar sencillo, donde que vamos proveer, hermanos, las necesidades básicas. Cuando la Biblia dice pan y agua, no quiere decir aquí, hermanos, manjares y mucha comida, no, es lo básico, sencillo. Por eso, hermanos, que la semana pasada, estudiando un poquito sobre las características de Elías y las características de Juan el Bautista, se mencionava, leyendo a Bíblia e o Espírito de profecia, que eram dois personagens humildes, pero a la vez intrépidos. Me entende esta palavra intrépido? Sim. Eram humildes, sencillos. Eles não tinham assim um diploma, aqui está meu diploma para que eu pueda predicar, sou doutor de la lei. Eles não tinham, hermanos, uma qualificação delante de los ojos del mundo. Eles estavam apartados por uma educação superior. Eles estavam a serviço del Rei del Universo. Querido hermano, querida hermana, portanto, a la reta final,
Também Deus vai levantar um Elias, não assim com títulos de doutor, de saduceu, de fariseu. Não, são humildes instrumentos, disse a serva do Senhor, que o Senhor vai usar para realizar seus desígnios. Portanto, irmãos, ao abrir a Escola Madison, vamos treinar hermanos para, a la luz de la Bíblia, como Elías e Juan el Bautista, ser o terceiro Elías para abrir os puestos de avançada. E de esta maneira, Jezabel, mis hermanos, que viene a destruir os profetas del Senhor, não poderá tocar em aqueles que estão al campo. Por isso disse, hermanos, aqui que Abdías, ele protegia em pequenos grupos. Aí está a luz, hermanos, del porquê devemos abrir os puestos de avançada. A la tarde vamos falar de isso, de la diferença de uma coisa para a outra. Pero al último, lo que Deus vai fazer é poner grupos pequenos em distintos lugares ao redor de las ciudades, afuera, em el campo, como dice o livro de Apocalipse, capítulo 12, que a tierra ajudou a la mujer, porque al estar al campo, hermanos, não tienen control sobre nosotros. Em la ciudad somos facilmente agarrados, facilmente controlados. Temos que entrar al sistema, temos que depender del sistema, temos que obedecer al sistema. Pero estando en el campo, vamos ser como los animalitos perdidos, escondidos, e nadie nos vai encontrar. Portanto, mis hermanos, assim como as pessoas foram al Monte Carmelo, também, hermanos, a la reta final, Deus vai levar este grupo de pessoas sinceras a buscar este Elias afuera. E de la mesma maneira que Juan el Bautista predicava allá al Jordão, e ele hacía su percurso, ele tinha um ministério, um itinerário, não quedava aí estático, nomás rasgando a pança aí a uma hamaca. Ele tinha um ministério, era um predicador, e sua fama cresceu tanto que não somente veniam os pobres, os enfermos, também venia hasta o rei Herodes a escuchar a predicação de Juan el Bautista. Assim que, em outras palavras, ele não ia à cidade. Os de la ciudad veniam com ele. Amém, hermanos? Amém. Que interessante todo esto. ¿Por quê? Porque agora, hermanos, eu lhe hago uma pergunta. Quem somos nós outros? Completamente desconhecidos. Hoje, mis hermanos, quem é o famoso? É o del Barcelona, lá, allá del PSG, ou del Hollywood. Esses são os famosos, os políticos, estão em todas as notícias, estão em evidência. Pero Deus vai poner, hermanos, o remanente em evidência ao tempo del fim. Amém. E por isso nos vão buscar, porque vão escuchar que este grupo de pessoas são pessoas felizes, estas pessoas têm uma vida larga, estas pessoas não têm enfermidades e estas pessoas têm conhecimento de como tratar as enfermidades crônicas. Então, as pessoas que estão enfermas vão passar a voz um ao outro. Oh, aí ao campo há um grupo de pessoas. E não está falando de los menonitas, de los Amish. Não, eles não têm a luz. Está falando, mis hermanos, del pueblo adventista verdadeiro. E por que lhe digo adventista verdadeiro? Porque Deus ha dado toda a luz ao adventismo. Toda a luz. Porque o pueblo adventista debiera, como ayer a la noche estudiamos, ser o pueblo que entrara com Jesus ao lugar santíssimo, e do lugar santíssimo vai iluminar a terra, a luz que procede de aí, através de los siervos que entram com o Senhor em esta comunhão. Por isso, mis hermanos, al estudar este capítulo 18 de Primera de Reyes, aqui há muita luz a respeito de los puestos de avançada. E a la vez, hermanos, que o pueblo vino al Monte Carmelo, e esta palavra Carmelo é uma palavra que tem uma raiz interessante. Se você busca al dicionário, al original, e aí você vai ver a correspondência, mis hermanos, com os demais personagens de la Bíblia que também aí tiveram batalhas em este monte. E porque, disse, isso foi mi tema de la semana passada, de que Elías restaurou o altar de Jeová. Quer dizer que se ele restaurou é porque já havia quê? Já havia um altar aí, e que havia sido olvidado e abandonado. E por isso o capítulo 18, versículo 21, tem um versículo que é muito conhecido da igreja, e diz assim, 1 de Reis 18, 21, e acercando-se Elías, e todo o pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Estamos hoy mirando la misma situación? Sí. Elías, mis hermanos, quedó solo. Quedó solo. Habían outros, pero não se apresentaram. Elías foi um ser intrépido, que Deus levantou a uma hora de tinieblas, como Deus vai levantar um remanente ao tempo del fim. Queridos hermanos, a obra de missão final é preparar este remanente. Como eu mencionava, o adventismo tem toda a luz, todo o plano. Assim como Deus desenhou um plano para Noé, desenhou um plano para Moisés, desenhou um plano para Abraão, também Deus desenhou um plano para o tempo del fim. Pero nós, hermanos, estamos por anos na igreja, não sabemos nada de lo que é colportar. Quantos de nós estamos colportando? Quando colportamos esta semana? Ninguno. Ninguno. Que sabemos nós de puestos de avançada? Estamos já entrando à reta final, já miramos, hermanos, da pandemia, estamos cerrados à casa, quedamos sem comida, quedamos sem libertar, e não sabemos nada disto. Agora, nossos hermanos pobrecitos allá em Ucrânia, ¿qué estão fazendo? Eles estão em las manos de los gobiernos, de las entidades filantrópicas, porque a igreja não tinha em la prática lo que Deus havia preparado para a crise, porque cada qual de eles tinha que ter su puesto de avançada, estar ajudando a los demás, estar traindo os católicos, os paganos, os outros heridos, para dar tratamentos, dar comida, dar uma ajuda a las outras. Pero agora nós, ao revés de ajudar a outros, estamos buscando ajuda do governo e de outras entidades. Então, meus irmãos, nós não sabemos quase nada de profecia. As igrejas abandonaram o sentido de urgência profético. Nós estamos abandonando as doutrinas básicas. E para retirar, irmãos, porque falta doutrina verdadeira, agora começam a aparecer doutrinas falsas. Que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força. E agora, irmãos, todo isto nos vai descarriar ao tempo del fim. Há um par de semanas vino uma senhora e me disse: pastor, ¿puedo falar com você? E eu lhe disse sim. Depois do culto, não? Todos foram comer e quedei aí com ela. E me disse: pastor, você está predicando bem em muitas partes, mas você não está predicando que Jesus vem em 2031. E eu lhe disse: hermana, pois em qual livro que está escrito isto? Porque eu leio bastante e não he lido isto. Não, pastor, você tem que estudar isto. E me deu uns temas aí de YouTube. YouTube vai ser, hermanos, a causa da perdição de muitas pessoas. Não estou em contra das redes sociais, porque também por aí colocamos os temas e está alcançando muitas pessoas. Pero, mis hermanos, a la vez que o Espírito Santo vai levantar um movimento verdadeiro, pues o diabo vai levantar uma contrafação. E a contrafação se parece tanto, mis hermanos, ao verdadeiro, que vai descarriar a muitos. Isso lo dijo o Senhor em el livro de Mateus 24, que vendrão falsos profetas. Então, hermanos, um profeta é quem predica, porque se eu predico que Jesus vai venir, sou um profeta, estou profetizando algo que nunca passou, pero que vai passar, e basado no que está escrito, estou predicando. Pero eu posso ser um profeta verdadeiro, a la vez um profeta falso. Como vamos saber? 1 de Juan 4:1 disse: examinar todos os espíritos, porque vendrão falsos espíritos. Portanto, examinar significa ler, estudar, aprender. Por isso, hermanos, eu ando com um montão de livros, porque eu me gostaria de ler o que diz o Senhor, não o que penso, o que creio, o que outro predicador dijo, ai, como predicou bonito. Não, temos que estudar a palavra. E isto, meus hermanos, é exatamente o que está faltando agora, porque nós outros em la cidade não temos tempo de estudar, não temos tempo de aprender, e portanto, hermanos, de não estudar, somos presas fáceis de qualquer predicador emotivo que aparece marcando fechas para a venida do Senhor, quando o adventismo, hermanos, está em contra disto.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ahora un rumbo conforme la línea profética. ¿Y cuál es la línea profética? Ayer a la noche mencionamos de manera un poquito más clara de que la línea profética es cuando prediquemos el mensaje, ahora va a venir el fin, porque ahora cada persona ha recibido el mensaje de salvación o de decisión para la salvación. Entonces, mis hermanos, dice el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tenemos la intención de ir al cielo. Semana pasada hablé un poquito de la alimentación. Y este libro, hermanos, este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, es parte del paquete de Elías. Y tal vez al futuro regresemos un poco más con la alimentación de Elías, porque primero Elías estuvo a un arroyo que tenía un riego de agua por ahí, y ahí los corvos le traían carne con pan. Pero después, mis hermanos, cuando fue a Sarepta y la viuda lo alimentó, ahora le daba, ¿qué le daba? Pan, la harina, el milagro de la harina, ¿no? Por tanto, mis hermanos, aquí en este libro, dice así, mis hermanos, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, a la página 83, la obra de Elías y de Juan como símbolo. Pero si nunca leemos, los predicadores o pastores no predican de este tema y tampoco nos vamos a entender esto. Por eso la importancia de la reforma pro salud ahora es importantísima en la preparación y la purificación del tercer Elías. Leo aquí la cita, dice el párrafo 98, Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, durante años, el Señor está llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la preparación para la venida del Hijo del Hombre. Y si esta es una de las grandes ramas, le pregunto, hermanos, aquí que estamos aquí, ¿entonces no debemos estudiar esto? Pues claro que sí. Dice así más aquí, hermanos, Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días y a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la venida de la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. ¿Qué debemos ser nosotros entonces? Reformadores. Cuando alguien me pregunta, ¿usted es vegano? Yo le digo, no. ¿Cómo? No, yo soy un reformador. Un vegano también de la nueva era puede ser un vegano, ¿no? Nosotros no somos veganos o vegetarianos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un vegetariano y un vegano? Algunos dicen que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de ser vegetariano y ser vegano? El vegetariano come todavía huevos. Esta es la diferencia. El vegetariano aún todavía tal vez come huevos, come queso y productos lácteos, y el vegano puramente vegetales, ¿no? Entonces dice, Juan el Bautista, era un reformador. Entonces, mis hermanos, también nosotros debemos ser. Y dice, el ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Juan se separó de los amigos, de los lujos de la vida, la sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Ahora escuchen esto. Su régimen alimenticio puramente vegetal. Quer decir que Juan era como? Era vegano. Puramente vegetal. Dice así, mis hermanos, de langostas y miel silvestre era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalece por doquiera. El profeta Malaquías declara, e aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Dice aquí el profeta describe el carácter de la obra,
Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Ahora, ¿sabe lo que dice la hermana White sobre esto? Mira, el gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La temperanza en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver el pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Quiere decir que esta es una de las ramas que debemos despertar ahora. Y a la vez, hermanos, que nosotros seamos temperantes, dejando de lado todo alimento de origen animal, dejando a un lado todo el estilo de vida mundano, de dormir tarde, de no hacer ejercicio, de no tomar luz solar. A la vez la mente se va a componer, las hormonas se van a componer, el sistema nervioso se va a componer. Y cuando el cuerpo empieza a trabajar dentro de la normalidad creada por el Creador, la mente se despierta para absorber las cosas sagradas. ¿Decimos amén? Amén. Y de no organizar, hermanos, el metabolismo, las células, la mente va a estar, mis hermanos, desequilibrada, la mente va a estar embotada. Es por eso decía leer el libro Testimonios para los Ministros. Porque si uno dice, ay, voy a leer Apocalipsis, pero el cuerpo está todo intoxicado, no va a discernir las cosas sagradas. Por tanto, hermanos, entonces, en este momento, debemos poner los tenis, si no estamos al campo todavía, los que están en la ciudad, poner los shorts e ir a caminar. Empieza caminando, salir a caminar recio, caminar respirando profundo, con los pechos para adelante, los brazos para atrás, la cabeza para arriba, y dar duro y caminar. Al campo no hace falta mencionar eso, porque al campo uno está desde la mañana hasta la noche ahí, trabajando activamente, entonces ya hace ejercicio. Y entonces a la vez que hacemos ejercicio, tomamos luz solar en abundancia, hermanos. No voy a hablar de los 8 remedios ahora, pero todo eso es parte del paquete. Y entonces la mente se va a despejar, se va a abrir, y ahora vamos a poder discernir, porque el profeta dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Queremos ir al cielo, queremos estar con Dios, queremos obedecer, pero al mismo tiempo estamos en Babilonia, estamos en el mundo, estamos mirando el pecado, estamos contemplando la impureza, y por eso, mis hermanos, estamos divididos. Dice que el pueblo no habló nada, porque no había que hablar. Hermanos, el altar de Jehová estaba derrumbado. Y ahora, mis hermanos, otra vez, semana pasada hablé un poco de la reparación del altar de familia, porque ya no hacemos culto a la casa. No tenemos por la mañana y a la noche la adoración al Señor. Por eso, mis hermanos, en este momento se requiere hacer una obra tremenda. Vamos, me ayuda con el horario, hermana Benedito, porque se não me passo aqui porque tenho muito material. E à tarde podemos seguir a la puesta del sol. Uma meia hora mais, porque 1h30 está de bem para que à tarde não nos atrasemos, ok? Déjame hacer uma outra observação, hermanos, em esta purificação de remanente para o tempo del fim ou del tercer Elías. A Bíblia usa muitas expressões, usa los siervos del Dios Altísimo, los obreros de la 11ª hora, los 144,000, el tercer Elías, como estamos mencionando. Hay varios títulos, pero es lo mismo. Dios va a preparar 2 grupos. Y eso mencionamos ya. Apocalipsis tiene 2 grupos, capítulo 7. Un grupo, que son los 144,000, y otro grupo, que es una multitud que nadie puede enumerar. ¿Y cuál es la diferencia de los 2 grupos? Es lo mismo. Es lo mismo. São pessoas que vão obedecer a luz de Deus para o tempo del fim, solamente que os 144,000 não conhecem a sepultura, vão passar vivos. E aqui tenho um livro, hermanos, que habla muito de este grupo, este livro Conflito de los Siglos. Se você se dedica a estudar, há muito material. A la página 707 deste livro habla de los 144,000 com riqueza de detalles. Dice así, hermanos, aquí a la página 707 del Conflicto de los Siglos, dice así, bueno, vamos a leer dice, estos son
estos son los que han venido de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido libertados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. É interessante, aqui não tenho tempo de entrar nisso, mas já hice vários sermões explicando isso. Se você vê os sermões que hicimos sobre os 144,000, porque sempre mencionamos que quem tem a roupa branca e que é o grupo selecto são a grande multitud, mas a irmã White aqui menciona que são os 144,000. Em outras palavras, os dois grupos têm roupa branca e os dois grupos entram à la vitória, à la reta final. Não mais que um grupo vai à morte, Apocalipse 20, versículo 4, diz que são decapitados, e outro grupo não conhece a morte e vai ser arrebatado como o primeiro Elias ao cielo, sem conhecer a morte. Sigo leyendo. Diz assim: Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Ese grupo son los 144,000, los demás no entran adentro del templo. Ahora escucha lo que quiero leer, es lo que viene a seguir. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía el poder de queimar a los hombres con intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Tremenda cita, ¿eh? Vieran, hermanos, la tierra asolada. Este grupo de los 144,000, verán, mis hermanos, la obra de Abadón, Apolión, de destrucción. Ahora estamos teniendo una idea ya, hermanos, cuando pasan los comandos de Rusia, los escuadrones, ¿y qué queda para atrás? Nada. Puro edificio reventado, cuerpos por las calles, animales, hasta los perros están matando ahí los animales. No queda nada para atrás. E os poucos vivos que quedam não têm nem já lágrimas para chorar, porque se secaram as lágrimas de los ojos. Este grupo de 144,000 é o que Deus quer preparar agora. Sabe como disse a irmã White? Estou lendo a página 707, Conflito de los Siglos. Dice assim, mis hermanos: Pero não tendrán mais hambre nem sed, e el sol não cairá sobre ellos, ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de las aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. Ahora escucha: en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. ¿Cómo se llama la escuela, hermanos? Escuela de la prueba. Portanto, hoje à tarde vamos falar, hermanos, de uma escola Madison. Não pensa que, porque alguns têm, quero ir com o pastor Souza, vai haver muita comida orgânica, aí a irmã Marcela já preparou água, luz e uma casa, e com aire acondicionado, e vai ter todo para que podamos viver aí como rasgando a pancita aí. Não, hermanos. Nós vamos entrar em uma escola de quê? De la prueba. Deus nos quer preparar, hermanos, para algo grande. E uno não entende quando entra em essa escola e diz, em que me he metido? E isso pensava eu, hermanos. Porque eu era católico romano, eu nunca conheci provação assim de perder a família, estar abandonado. E de repente empiezo a ler a Bíblia e meu mundo se abriu bajo mis pés. E eu era como que nada. Hermanos, eu me despertei em minha vida e eu descobri que estava solo. Nem sequer minha mamá, nem um hermano, nem um amigo. Não tinha nadie por mim. Já por 2 vezes he passado por este bautismo, de estar em um lugar desconhecido, sem dinheiro, sem amigos, sem família. O único que tinha era clamar ao Senhor. Por 2 vezes he passado esto em minha vida. Queridos hermanos, aqui diz assim que este grupo de los 144,000 tendrán que ter esta experiência.
não há já segurança nenhuma. De nada serve chamar a polícia, chamar um amigo, nadie vai vir por você. Esta vai ser a angústia de Jacob. O único que te pode valer em esta hora é tu Deus. Por isso lhe digo, meus irmãos, este adventismo flojo que estamos mirando, que reúne aí e esta casa e bailan, isso não é o adventismo para preparar o terceiro Elias. Esta preparação, hermanos, é ir ao campo, a rudeza do campo, ir ao campo misionero colportar, a rudeza de tocar a porta e receber o rechazo, que te echan os perros, que te gritam e que te maltratam. Esta é a preparação que agora devemos ter, hermanos, e que a igreja não está tendo, hermanos, em nenhuma parte. Agora devemos, hermanos, levar ao campo grupos de pessoas, não para estar aí, hermanos, desfrutando da natureza em um lugar bonito. Claro que é bonito e há abundantes bendições, mas temos que preparar-nos para esta hora. Sigo leyendo aqui, diz assim: anduvieran em los senderos angostos de la tierra, foram purificados em el horno de la aflicción. ¿De dónde viene este grupo, hermanos? Apocalipse 7:14, ¿qué dice allá? ¿De dónde viene este grupo? Hermanos, hay que leer la palabra y entender que ahora el Señor va a hacer esta obra. Dice así, mis hermanos, yo le dije, Señor, Apocalipse 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde, hermanos? De la gran tribulación. Já vou falar de esto, de lo que significa a grande tribulação, porque em Mateus 24:9 habla de uma tribulação, que é o tempo da Idade Média, foi difícil, foram 1260 anos de tribulação, mas agora Apocalipse capítulo 24 tem outra tribulação, e esta sim, ao versículo 21 e 22 diz que é uma grande tribulação. Tanto que o versículo 22 diz que aquele tempo o Senhor tem que acortar esses dias, porque senão nadie iba a sobreviver. Portanto, hermanos, nós não sabemos para onde estamos caminhando. A Bíblia menciona algo interessante em Apocalipse. Hablando desta purificação, diz assim, hermanos, aqui o capítulo 14, diz o versículo 4 assim, Apocalipse 14:4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são vírgenes, estes são os que siguen al Cordeiro por donde quiera que vá. ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús? Amén. Ahora, ¿dónde nos lleva el Cordeiro? ¿A dónde va el Cordeiro, hermano? Al matadero. Al matadero. Todos quieren ir al cielo, pero el Cordeiro, hermanos, antes de recibir la corona de gloria, recibió la corona de espinas. E se seguimos o Senhor, e porque nos permite a aflição, e porque nos permite o fuego de la prueba, para arrancar a escória de nosso carácter, para demonstrar o que está em nosso coração, porque dentro de um adventismo flojo, todos somos adventistas, pero quando viene a aprovação, diz que habrá, mis hermanos, este livro habla, página 666, não vou ler, pero você pode marcar a página e ler, há uma grande apostasia ao tempo del fim, há abandono de la fé. Por quê? Porque se acostumbraram a um adventismo fácil e quando venga a prueba que todos temos que passar, se escapam e se vão ao mundo e abandonam o caminho de Deus. Por isso, hermanos, em este momento nós temos que entender que el Elías foi formado em la rudeza. El Elías, el tisbita ou el Elías moderno do Novo Testamento, diz a Bíblia, Juan el Bautista, ele não tinha uma vida fácil e ele decidiu ter uma vida fora, em el campo, para não contaminar-se com as cidades. Pero nós não queremos ir ao campo. Por isso os pastores, hermanos, estão dizendo assim, não, quando venga o decreto dominical, aí sim vamos, é o tempo de ir ao campo. É certo isto? Não. Aí vai ser demasiado ¿qué? Tarde. Aí já não há caráter para refinar e preparar. Aí já é a hora da batalha. Que tal se eu formo um exército para lutar contra outro exército e ao dia da batalha reúno a todos e agora vamos preparar? É tempo de preparar? Não, agora é tempo de ir à luta. Mas já devíamos estar preparados. Eu aprendi muito temprano isso porque corri muito tempo maratones. Uns 4, 5 anos corria maratona. São 42 quilômetros.
Eu não podia ir ao dia da competência allá, dizer, bueno, agora vou calentar e preparar-me, não? 3 meses antes eu tinha que já entrar em um programa de alimentação, em um programa de exercício, primeiro suave, à arena, depois ia já ao pasto, depois já ia à montanha, e ao último, hermanos, então era a preparação total, porque se estava acercando o quê? O dia da competência. La carrera cristiana, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, y también, mis hermanos, requiere una preparación. Debemos abstenernos de todo lo que es inmundo. Yo no puedo pensar el día de credo dominical, bueno, ahora voy a ser vegano. Ah, no, ahora voy a ver mis diezmos, voy a ser fiel al Señor, a la mayordomía. No, ahora voy a leer mi Biblia. No, ya pasó tu tiempo de preparación. El tiempo de preparación es antes. Por eso el Señor estaba orando, hermanos, allá al huerto, y los discípulos dormían, pero estaban, mis hermanos, perdiendo el tiempo de la preparación. Cuando llegaron los soldados, ahora Pedro agarró la espada. Hermano, estaba despreparado, no era con espada. Jesús tenía piedad de los discípulos porque estaban dormidos, y de la misma manera hoy los discípulos que somos nosotros también estamos dormidos. A la tarde, si Dios nos permite, quiero hablar un poco más duro sobre la preparación, hermanos, y de cómo muchos se van a perder por no prepararse. Este librito aquí, Primeros Escritos, dice así, preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces lo dice. A la página 44 lo menciona esto, hermanos. Qué triste aquí, dice así, hermanos, que por no prepararnos, muchos van a estar fuera del camino. Y si vamos a ser colocados al lado del camino, ¿quién va a hacer la obra del Señor? Es que el Señor va a llamar otros. Por eso yo hablé en algunos sermones que un día hablé a Dios, disse, Señor, yo no voy a dar mi lugar a las piedras, porque el Señor dijo, si esses no clamaren, las piedras clamarán. No son las piedras, aunque Dios puede hacer una piedra hablar. Él hizo salir agua de una roca, también puede hacer hablar. Pero las piedras, ¿quiénes son? Son los otros que están en el mundo. Son publicanos, como decía la Biblia, ¿no? Son rameras, son gente que no conoce de Dios, pero Dios puede iluminarlos. Entonces yo le dije, Señor, yo no voy a dar mi lugar a una piedra. Yo quiero servirte, yo quiero obedecerte. Hermanos, tenemos que ahora hacer nuestra decisión. Ahora es el momento. Aquí tengo un texto de la hermana White, que está en esta Biblia de estudio, al capítulo 14, comentário, dice, aceptan la verdad en grandes cantidades. Mira, así está el título ahí, un comentario de Apocalipsis 14. Y dice así el texto, porque ese es el título, dice, el tiempo de los castigos destructores de Dios es, y está entre colchetes, será, porque está el futuro, ¿no? Será el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber lo que es la verdad. Entonces aquí tenemos 2 grupos, uno que conoce y otro que no conoce. Sigo leyendo. El Señor los contemplará, que el grupo que no conoce, que no tiene luz, los contemplará con ternura. Su corazón se conmueve de misericordia, su mano aún se extiende para salvar. Entre tanto, escuchen la palabra, entre tanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar. 2 momentos, uno para los que no conocen y otro momento para los que conocen. Dios abre aquí, pero cierra aquí. Sigo leyendo. En estos últimos días serán admitidos, ahora está entre colchetes, en la iglesia, grandes cantidades de personas. ¿Cuántas personas? Grandes cantidades de personas quienes oyen la verdad por primera vez. Si yo no clamo hoy, si yo no doy a la trompeta el sonido certero, como dice aquí en Ezequiel 33, si yo soy un atalaya, hermanos, emudecido, un atalaya infiel, el Señor me va a pasar por arriba y va a buscar a otros. ¿Usted cree que esto ya está pasando ahora? ¿Ahora sí? Sí, yo también. Hemos estado, hermanos, por 2 meses suplicando una ayuda para llevar adelante los intereses del Señor. ¿Cuán pocos colocaron su hombro bajo esta obra?
Não sei o que passa na cabeça da gente. Talvez diga assim, não, pues essa ideia é do pastor Souza, ele que se deu uma maneira de buscar este dinheiro. Pero ¿saben qué, hermanos? Eu estou observando que o Espírito Santo está movendo a coisa por outro lado. Eu tenho aqui comigo, a ver se saco que pongo um texto aqui. Deixa-me pôr volume, porque baixei o volume, porque estou predicando e a gente chama a todo momento. Vou colocar aqui um mensagem de Colômbia. Escuchen este mensaje. Mi hermano pastor, muy buenas tardes, bendiciones para usted, para su familia, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, grandemente, a usted y a su familia, a su ministerio, ese remanente que Dios le ha colocado y pues bueno, la obra la cual estén desarrollando, que siempre sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, igual que todos nosotros. Bueno, le cuento, yo me encuentro en Colombia. Me encontraba ubicado en Bogotá, en la capital de Colombia, por espacio de 27 años. Vinimos a este pueblo, porque estoy ahorita en un pueblo que se llama San Pelayo, Córdoba, cerca de Montería, que es la capital del departamento. Y vinimos acá a pasar unas vacaciones con mi esposa, porque somos de acá de este lado y pues bueno, sencillamente Dios ha hecho unas cosas grandes y maravillosas, la forma en que cómo nos ha movido hasta este lugar. Estamos radicados ya en este lugar, llevamos año y medio trabajando duro para la obra, trabajando duro para levantar este ministerio, que ha sido el llamado de Cristo, que nosotros pues hemos recibido y que queremos cumplir hasta el fin de nuestros días, para la honra y gloria de Jesucristo y con la presencia y manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Empezamos a levantar esta iglesia, tenemos cobertura de un ministerio evangelístico internacional y estamos aquí en este pueblo, podríamos decir que de alguna manera solo, porque tengo amigos, todos los pastores, con todos los saludos, los que están por aquí alrededor, y pues he recibido como el apoyo, pero de alguna manera pues digo que estamos solos, pues es en la consecución de este proyecto o de los proyectos que Dios ha colocado en nuestros corazones y que de verdad pues no estaba en principio como proyecto de vida, pero que hoy pues nos negamos a nosotros mismos y hemos decidido con mi esposa vivir para Cristo. Con mi esposa llevamos desde que ella tenía 13 años y yo 17, estamos juntos. Obviamente no conocíamos de Cristo y a través de todo eso pues se vivieron momentos desagradables en nuestra relación, pero de 14 años para acá que conocimos del Señor han sido los mejores 14 años de nuestra vida. Somos dos jóvenes de casi 51 años y mi esposa tiene 47, pero siento que Dios nos ha regalado vida y longevidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él lo quiera. Si es hoy, gloria a Dios, estamos dispuestos. Si es mañana, también gloria a Dios, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero mientras que estemos acá, pues tenemos que hacer la tarea, porque la mies es mucha y los obreros pocos. En este municipio, que es de más de 45,000 habitantes, hay poblaciones muy vulnerables. Ahorita pues acabo de realizar, de pronto por eso no lo había contestado antes, un servicio de enseñanzas para niños, donde están llegando alrededor de 40 niños y pues las enseñanzas acá son muy cortas con relación a la parte espiritual. Uno se da cuenta del analfabetismo espiritual que se ve bueno, en el mundo entero, pues, y no importa el nivel socioeconómico de la persona, pero hay un nivel espiritual, un alfabetismo espiritual tremendo. Entonces aquí estamos trabajando, Dios nos ha regalado, pues nos ha hecho ese llamado para levantar también de la mano de la iglesia
una fundación internacional legalizada y todo eso, y pues bueno, estamos aquí dispuestos a servir, y conocer gente que de verdad esté dispuesta a honrar y a glorificar la presencia de Cristo en cada uno de sus corazones, de nuestros corazones, porque a este mundo vinimos a eso. De aquí un día partimos y nadie lleva nada, lo único que nos llevamos es la satisfacción del deber cumplido, y eso solo se logra de la mano de Cristo Jesús. Como ministros de Jesucristo somos llamados a hacer ese buen testimonio, ese testimonio fiel de un verdadero hijo de Dios, Entonces, ¿con qué estamos trabajando? Con familias. Estamos trabajando con familias, estamos guiando. Yo tengo mi proyecto, se podría decir, empresarial de trabajo, sí, que es con el que sostengo el ministerio, y lo estoy levantando, porque apenas lo estamos levantando. Estamos predicando la palabra aquí en nuestra propia casa. Llegan de 35 a 50 personas, y pues gloria a Dios porque apenas estamos empezando, llevamos 4 meses predicando la palabra y haciendo un trabajo evangelístico, visitando las familias, saliendo a visitar a los enfermos. Todo eso lo estamos haciendo de la mano de Cristo Jesús, para la honra y gloria de Él. Amén. Y pues mi hermano, cuando guste, pues nos reunimos por virtualmente, puede ser por Google Meet. Yo predico la palabra también con mi esposa, predicamos pues los dos virtualmente todos los días por Google Meet, de lunes a viernes a las 5:30. Estamos comenzando, estamos receptivos a aprender de todo aquel que nos quiera aportar en conocimiento y lo que quieran aportar. Bendiciones, mi hermano, para usted, para su familia, para su ministerio, y aquí cuenta con un servidor más. Feliz tarde. Saben, hermanos, cuando escucho esto, tengo ganas de chorar. Hermano Benedito, ¿quién es esta persona? Escuchando así. Es un pastor pentecostal. ¿Qué dijo él al último? Tengo ganas de aprender. Esta gente es sincera. El Espíritu Santo está trabajando con ellos. ¿Sabe por qué? ¿Ah? Él no es adventista. No es por eso dice que está dispuesto a aprender. Está dispuesto a aprender. Yo no lo conozco, no lo busqué, él me está buscando. Quiere aprender. ¿Qué está haciendo él? Una obra, pues, de abrir la boca de uno. Hermanos, esta gente, el Espíritu Santo está mirando. Dice, grandes cantidades vendrán a la última hora, enquanto este grupo que no quería hacer la obra será colocado ao lado. Entonces, mis hermanos, oremos para que Dios nos despierte ahora, para que Dios nos pueda usar ahora para esta obra. Yo voy a hacer contacto con él. Hay varios como este, de otras denominaciones que están por alguna razón mirando los temas proféticos, están chamando, están abiertos y quieren trabajar con nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a poder salir adelante en esta recta final. Nuestro tiempo de gracia para el pueblo de Dios está terminando, pero Dios va a abrir la gracia y la oportunidad para los de afuera. ¿Sí, hermano David? Bueno, yo diría, pastor, que eso ya es parte del fuerte pregón, digo, porque sus enseñanzas no son las suyas, de los pastores adventistas que están poniendo al aire, y la gente está respondiendo de otras denominaciones. Yo diría, eso es parte del fuerte pregón. Gloria a Dios. El tiempo está llegando, hermanos. Termino, hermanos. Voy al libro Consejos sobre el régimen alimenticio. A la tarde seguimos con este tema, porque este tema tiene que ser bien claro, que nuestro tiempo de gracia para los que conocemos está terminando. Y Dios va a abrir la puerta, acabo de leer, para los que no tuvieron la luz. Por eso empecé leyendo, hermanos, los que buscan como evento de los últimos días, 208 la página, fervientemente y con alegría cada rayo de luz de la palabra. Los que reciben, estos serán los que van a iluminar la tierra. Pero los que a regañadientes están ahí empujando una religión de formalismo, no van a seguir adelante.
Termino, hermanos, com este livro, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 178, párrafo 237. La victoria de Cristo en nuestro favor. En el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar el hombre. Allí se encontró solo con el enemigo sutil y astuto y lo venció. La primera gran tentación actuó sobre el apetito, la segunda sobre la presunción, la tercera sobre el amor al mundo. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. La mente se desequilibra. Sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás puede venir con sus otras de sus principales tentaciones y achar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de estos tres grandes puntos principales. De todas las lecciones que se desprende de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es de más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atraentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad, mediante la intemperancia. Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. A la tarde voy a seguir hablando sobre esto, mis hermanos. Mirada al Salvador. Mirada al Salvador. Jesús venció. A la tarde voy a seguir leyendo, mis hermanos, de cómo Satanás fue derrotado por Jesús en su humanidad, para darnos a nosotros también, hermanos, este mismo ejemplo de que podemos vencer a la reta final. El tercer Elías, hermanos, tiene que ser como el primer Elías. El primer Elías era un hombre rústico del campo. Era una persona, mis hermanos, consagrada e intrépido por la verdad presente. Él no tuvo miedo de enfrentar el rey, la ramera y los falsos profetas. Y a la luz, hermanos, el segundo Elías, de la misma manera, también era un hombre campesino, aunque era, semana pasada prediqué, hijo de un sacerdote que calificaba para ser sumo sacerdote, que era Zacarías su papá, y también era de un linaje real, porque su mamá era de la tribu de Judá, pero él resolvió ir al campo y ser un campesino. Y cuando vino en el espíritu y poder de Elías, Mateo 11, dice la palabra, hermanos, él era intrépido al denunciar los pecados de Herodes, y por causa de Herodías, la ramera, que era la amante del rey, ella lo mandó matar a través de su hija. Hoy a la tarde vamos a ver también nosotros, hermanos, debemos ir al campo y vamos a enfrentar el rey, la autoridad civil, vamos a enfrentar, hermanos, la profetisa, que así como Jezabel, que era una profetisa, Apocalipsis 2:20, y también esta ramera, la esposa de Herodes, también va a venir, hermanos, una ramera llamada Babilonia al tiempo del fin, que nos va a perseguir, y van a venir su hija, aquella muchacha que bailó bonito a Herodes y que, influenciada por la mamá, mandó traer la cabeza de Juan el Bautista. También vamos a enfrentar las hijas de Babilonia al tiempo del fin, que son los mismos profetas de Baal. Hermanos, estamos en un momento muy delicado. Tenemos que ahora regresar a la palabra, entender el sentido profético, la urgencia para este tiempo, y por eso venimos aquí, hermanos, para abrir la Escuela Madison en este lugar al norte de California, para preparar un Elías para el tiempo del fin. Dios está haciendo esta obra en todo el mundo, hermanos, en Asia, en África, en Europa, en Sudamérica. Hay, Señor, dice el Señor, hay 7,000 que no doblegaron sus rodillas a Baal ni lo besaron. ¿Le gustaría hoy usted ser parte de este remanente? Es tu decisión, es mi decisión. Si yo hoy le digo, Señor, yo no tengo nada de bueno para darte. Yo soy mundano, soy depravado, soy un pecador, pero quiero entregarte mi corazón.
o Senhor nos vai ajudar, hermanos. Aqui está um texto, ayer falei, esforcémonos com todas as forças que Deus nos ha dado para estar entre os 144,000. Estas são as palavras que estão aqui. Esforcémonos. Como é esforçar-nos? É agora leer, é orar, é consagrar-se, é fazer o culto à família, é ser fiel em la obra de reforma para a saúde, fazer a obra de reforma, buscar um reavivamento, e o Senhor vai responder, hermanos, positivamente para levantar um remanente em esse tempo. Eu quero orar em este momento e cada vez que nos reunimos, hermanos, é um momento muito especial, porque você não pode saber se a outra semana você vai estar vivo a reunir outra vez, nem eu tampouco. Portanto, hermanos, eu quero consagrar minha vida ao Senhor cada vez que lo venga adorar. Eu quero consagrar e dizer, Senhor, vem aqui. Se tu queres usar-me, aqui estou. Pero se você tem outros planos, glória a tu nome. Se o Senhor nos leva ao descanso também, hermanos, é uma glória, sabia disto, não? Apocalipse 14, versículo 13, diz, bem-aventurados desde agora os que dormem em el Senhor. Assim que dormir agora também é uma glória. ¿Por quê? Dormir em la fé, digo, não? Não dormir despreparado, aí seria uma tristeza, não? Pero, hermanos, se nós outros agora nos consagramos, o Senhor nos vai levantar em este momento. Por quê? Porque todo já está em seu lugar. A guerra está, a pandemia está, as enfermidades aí está, a violência aí está, os desastres naturais em toda parte. Você não mais prende a televisão, você já se aburre de tanto sangue, de tanta violência, de tanta coisa feia. Portanto, hace falta nomás um detalhe. E esse detalhe é o mais importante. ¿Dónde estão aqueles, hermanos? Como disse a pergunta, chegou o grande dia da ira del Cordeiro, pero quem poderá estar parado? Lhe gostaria hoje de consagrar sua vida ao Senhor? Você foi chamado, hermano, minha irmã, com um propósito santo. Não apenas para estar na igreja sentado a escutar um pastor que predica 15 minutos. Você não deve estar em um lugar onde que não se está predicando a verdade presente. Você tem que buscar alimentar-se com as fontes de água de vida, da palavra do Senhor. Lhe gostaria a você, que está em sua casa também, ou levantar-se para apoiar a obra do Senhor? Lhe gostaria ser você como Elias, intrépido? Lhe gostaria você ser valiente como Josué? O Senhor lhe disse, esfuérzate, sé valiente, não te desmayes, porque o Senhor tu Deus é contigo por donde quiera que vayas, donde coloque a planta de tu pé, aí será possessão de Jeová. Hermanos, hoje nós ocupamos este lugar, ou deveríamos estar ocupando este lugar. Lhe gostaria hoje de dizer, Senhor, eu quero apoiar tu obra. Eu quero colocar este apoio financeiro, ou quero colocar não somente dinheiro, porque dinheiro não pode dar e acabou, não. Quero colocar minha vida para servir ao Rei do Universo. Em este momento eu quero terminar orando, pero antes vamos cantar um canto, hermano David. Um canto de batalha, um canto de guerra, de ânimo, não? Vamos cantar, hermanos, com alegria. Vamos parar-nos os que estamos aqui e vamos a hacer nuestra consagração ao Senhor. À la tarde vamos ter um panel, um fórum às 3 e depois às 5, creio, vamos ter o outro temário para a puesta del sol e aí seguimos com este tema de la purificação del tercer Elías. Vamos cantar com alegria e ânimo. El canto 516, firmes e adelante. Firmes e adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. El coro. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
sagrado nombre de nuestro adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dado a Dios Lord, y oiga el maligno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cual potente hueste va la grey de Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, sin de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Si coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amém. Glória a Deus. Com reverência, hermanos, los que podamos, postrémonos para orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la honra, toda la gloria, porque tú, Señor, has trazado un plan para que tu pueblo, en ese tiempo final, pueda levantarse para alumbrar la tierra con tu gloria. Padre Santo, gracias por la promesa de Elías al tiempo del fin. Gracias por la promesa de la lluvia tardía, la promesa del Espíritu Santo, que va a concluir la obra de redención en la tierra para los seres humanos. Bendice, Señor, a lo que venimos, los planes para el establecimiento de esta escuela Madison en este lugar. Bendice, Señor, alrededor de la tierra, Señor, a todos los puestos de avanzada que serán levantados, los que ya se prepararon, los que están empezando, buscando tierra, buscando unir un grupo de hermanos de verdad presente. Bendice esta obra. Oramos, Señor, envía tus ángeles para que estén como guardias, soldados a nuestro derredor para llevar a cabo tus intereses eternos. Oh, Señor, oramos por los enfermos. Levanta el caído, aquel que está desanimado. Bendice las familias, Señor. Hay tanto problema familiar, problema de divorcio, problema de relación entre los padres con los hijos. Por eso tú, Señor, has dicho en tu palabra que ha de enviar el profeta Elías para levantar esta relación rompida, para rehacer
compromissos rotos, Senhor, bendice as famílias, bendice tua igreja, bendice os ministros. Oh, Padre amado, levanta esta obra, reaviva esta obra, porque já estamos em la hora final. Padre querido, bendice os veículos de comunicação, como escuchamos deste hermano, nosso colega, um ministro, que aunque não tem toda esta luz, pero está aberto, Senhor, disposto a receber mais luz para levar adelante tus interesses. Oh, Padre querido, não conhecemos estas pessoas, pero tu las conoces. E muitos de eles vão reemplazar o lugar de aqueles que haviam tenido tanta luz, pero que não hicieron caso, que não movieron-se a la acción, pero a obra está atrasada e agora vendrá um grupo de gente de princípios, de gente comprometida, que colocará não somente dinheiro, coisas materiais, pero colocará sua vida a serviço del Rei del Universo. Padre querido, ajuda-nos a estar agora em el espírito e el poder de Elias, ir al campo, llevar nuestros niños, nuestra familia, hacer los cambios, las reformas, Senhor, tanto tempo profetizada. Bendice tu palavra, Senhor, como deja tu la bendición. Jehová te bendiga e te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti e tenga de ti misericórdia. Jehová alce sobre ti su rostro e ponga em ti paz. Em el nome sagrado de Jesus te adoramos e te agradecemos. Amém. 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 Hermanos, um feliz sábado para todos e a las 3 regressamos primeiro a Deus e creio que todos estamos invitados para comer, não? Que Deus nos bendiga. Oi. Hay tiempo, hermano.